quebrar o que está em funcionamento, mesmo que totalmente errado, parece que é um pecado, mas na realidade é a saída. É a saída, né? Porque zona de conforto, meu querido, é bom, mas é um lugar que nada de novo vai acontecer. Não vai acontecer mesmo. Porque existe uma coisa no cérebro que é o cérebro, você tem que tornar ele sensível às coisas boas, porque senão você vai ficando insensível às coisas ruins. Tem alguma forma da pessoa fazer sabe assim, a gente vai escova o dente, a gente vai toma banho, vai na academia, tudo para a gente ficar saudável. Como que a gente pode fazer o básico do básico da saúde mental, sabe? Todo dia, onde que tá? É um exercício, é uma prática, é um cuidado, é uma forma como pensa, é uma forma como reage, é uma forma como dá significado para as coisas. Qual que é o básico, assim, igual escovar o dente, que a pessoa ficaria mais saudável e sofreria menos? A gente falou uma coisa aqui do sono. Uhum. Quando é que as pessoas falam da importância do sono? Porque se uma criança sabe disso desde sempre, as crianças educam seus pais, né? É verdade. Não existe sistema melhor do que crianças educando adultos, quando adultos já deveriam ter sido É educados. verdade. Por que algumas ditaduras se mantiveram? Porque as crianças foram moldadas até para delatar seus pais. Uma coisa ruim isso. Sim. Mas o que eu estou falando é o poder que existe quando você investe na educação das crianças. Sim. Para o bem ou para o mal. Certo. Mas existe. Então, assim, quando você, desde criança, você transforma o aprendizado do funcionamento humano numa brincadeira, num jogo, numa diversão, ninguém vai tapear essa criança. Ninguém vai tapear essa criança. Muito bom. Porque ela vai saber. Aí você fala assim, Bia, isso está muito distante? Tá. Por isso que eu digo, por exemplo, agora, eu acho que foi na Austrália, que proibiu rede social, tem pouco tempo também, esse ano, que proibiu rede social antes dos 16 anos. Uhum. Uma gritalhada, tá um auê, porque a redução do aproveitamento dos adolescentes estava gritante, né? Essa geração que tem que virar adulta ali, não Sim. ia virar adulta ali. Ou ia virar, mas sem nenhum tipo de perspectiva boa para o país. Então, decretaram. O que teve de adolescente indo para a rua, quero meus direitos, quero não sei o quê. A resposta da ministra lá que fez isso, estude para ver seus direitos e venha ver. Quem sabe não saem bons advogados aí. Uhum. Mas depois. É porque, assim, quebrar o que está em funcionamento, mesmo que totalmente errado, parece que é um pecado, mas na realidade é a saída. É a saída, né? Porque zona de conforto, meu querido, é bom, mas é um lugar que nada de novo vai acontecer. Não vai acontecer mesmo. E você cresce e se molda nas dificuldades. Por exemplo, eu digo que a vida é um game, né? Ou uma grande faculdade. Você entra na faculdade, a primeira prova é idiota, né? A segunda, não sei o que. No final, você, não, aqui já está pegando. A vida também é assim. A vida não vai facilitar. Vai sempre ficar mais complexa e desafiadora. Uhum. Mas isso não é para espantar. Por quê? Eu, quando falava com meus adolescentes, falei, vai piorar. Pô, Bia. Eu falei assim, não, mas você vai estar tão melhor que você vai lidar com as dificuldades achando mais fácil do que você está vivendo hoje. Porque a vida não descomplica, mas a gente pode melhorar a ponto de qualquer problema você fala, isso eu posso fazer isso. Eu sempre tive com os meus adolescentes, e na minha prática médica era assim, chega um paciente, eu sempre tinha que ter 3 possibilidades de tratamento, a partir de um diagnóstico. E eu decidia com o paciente, olha, nós temos 3 possibilidades, essa e essa. Explicava tudo. Uma consulta minha durava 2 horas e meia a primeira vez. Temos essa e essa opção. Não, decide você. Não decido não, meu amor. No game da vida, você tem que estar lá, Exato. dirigindo. Exato. Porque um dia eu não estarei. Eu falava muito isso. E você vai continuar. Não, mas não, é sério. E eu quero ter a convicção que você sobrevive. E melhor.
Hoje, quando eu saio na rua, alguém fala assim, me inspirei em você, tô fazendo. Eu falei, então, inspirou, quero ser que nem você. Eu falei, não faça isso. Seja melhor, porque eu quero aprender com as gerações que vieram, né, que estão vindo agora. Seja melhor, você tem muito mais tecnologia, se souber usar, você vai ficar muito melhor que eu. E essa é a regra. As gerações seguintes têm que ser melhores. É verdade. Eu lembro uma vez eu conversando com uma amiga, ela falou assim, já tem um tempo já, deve ter uns 10 anos talvez. Aí ela falou assim, olha, se eu der pelo menos a metade para minha filha que o meu pai me deu, eu falei, não. Não, pô. Você quer dar metade? Já tá errado, olha a preguiça. Pô, a metade do que seu pai te deu. Eu já tô satisfeita. Não, você não tem que dar metade. Você tem que dar o dobro. O dobro. Porque nós temos o dobro de possibilidades. Pois é. Aí ela ficou meio assim. É igual quando eu vejo uns professores dando aula e falam assim, olha, eu tô falando com 5.000 pessoas. Se pelo menos uma pessoa entender o que eu tô falando, eu falei, pô, tem 5.000 na sala, só quer uma. Um pouquinho mais, só um pouquinho mais. Puxa um pouco. Aí tá errado, né? Eu quando dava aula, eu fazia assim, alguém tem dúvida? E não era no final. Eu fazia 3 vezes, eu dividia o tempo da aula em 3 tempos. Aí, ninguém, eu falei assim, tem alguma coisa errada. Ou vocês não estão entendendo nada, ou eu estou falando chinês, mandarim, ou então vocês não estão nem aí. Só me diz qual é, porque quem não quer, já está liberado. Dou presença para todo mundo. Aí tinha uns que saíam. Quem não tem dúvida é porque não entendeu mesmo, né? Aí, quando saía o pessoal que estava ali fazendo outra coisa, eu falei, não, posso ir mesmo? Com certeza. Pode ir de boa. Não é pegadinha, não é nada. Aí, os que ficavam, eu tô com dúvida. Porque a gente tem que sempre perguntar. Eu tenho uma mania, quando eu mando recado para a equipe, eu sempre boto assim, deu para entender? Porque às vezes eu tô falando e a pessoa tá entendendo outra. Parece uma coisa óbvia, né? Mas eu já vi gente, não entendi. Aí eu falo assim, quando alguém fala, entendi, então me diz o que você entendeu. Isso aí. Porque a comunicação tem que ser clara. E eu não falo isso para ofender ninguém. Porque pode ser que eu tenha me comunicado mal. Então, é uma via. Então, tem gente que fala assim, tá bom, Bia, foi isso. Eu falei, nossa, entendeu melhor até do que eu esperava. Então, a gente tem que ter essa humildade. Não sei se humildade, mas essa clareza. Que não é o que a gente fala, é o que o outro entende. E você tem que dar um jeito. Essa coisa, é muito complexo para explicar. Mentira. Se é muito complexo para explicar, você não sabe o que está falando. Exato. Você fala simples, prático. Sempre tem um jeito de você transmitir. Sempre. Dá mais trabalho. Talvez as pessoas não queiram, é o trabalho. Por que você acha que... Não, antes. O que mais você escuta na rua das pessoas? Por incrível que pareça, né? Engraçado que é transgeração. Né? Porque eu fiz televisão há muito tempo, né? Eu tive o privilégio de fazer várias vezes Jô Soares, tive o privilégio de fazer algumas vezes Marília Gabriela, tive o privilégio de ser consultora do Mais Você durante muitos anos, e 16 anos de Sem Censura como consultora. Então, assim, tudo que a televisão podia me dar, ela me deu, né? E eu digo que é um privilégio porque é um privilégio mesmo. Por exemplo, sentar naquela cadeira do Jô, um cara inteligentíssimo, mas assim, não conheci um cara mais inteligente até hoje e mais cheiroso. Mas não sei o perfume dele até hoje, porque ele não falava. Quando você tem esse privilégio, você tem que saber aproveitar. E eu acho que as pessoas não valorizam as coisas. É tudo muito... eu fui dar uma palestra uns 3 anos, 4 anos atrás, e eu falei assim, falei de Jô, numa faculdade. As pessoas não sabiam que era Jô Soares. E ele morreu 15 dias depois. Foi tão engraçado. Eu falei, eu não acredito que vocês não saibam que é o Jô Soares. Então, vocês vão no YouTube fazer isso. Como eu gosto de fazer isso, assim, você não conhece Xadê Adu? Não conheço. Falei, então você não entendeu que existem músicas que vêm de outra dimensão. Sabe aquelas pessoas que você ouve uma coisa e fala, isso é diferente. Você tem que acostumar o ouvido.
a isso. Porque existe uma coisa no cérebro que é o cérebro, você tem que tornar ele sensível às coisas boas, porque senão você vai ficando insensível às coisas ruins. A gente vive um momento de dessensibilização. Você já notou que existem coisas absurdas no mundo? E a gente tá, né? E tá como se fosse tudo normal. Tá como se fosse tudo normal. Isso é um processo de dessensibilização. Todo mundo vai fazendo, e aí fica aquela coisa assim, mas fulano faz, ciclano faz. Isso é perda total da capacidade de ser consciente. Total. Sabe aquela coisa assim que mãe diz para filho, né? Mãe, não vou fazer isso. Não, você vai fazer. Uhum. Mas fulano não faz. Todo mundo faz, que a mãe fala assim, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. E que é maravilhoso, porque ninguém é igual a ninguém. Então, assim, só para finalizar aquela coisa da cérebro, mente e consciência, a consciência é que vê isso aí. A mente e que sabe como o cérebro funciona. A mente mente. A mente mente. Então, não confie em seus pensamentos. Submeta seus pensamentos a um pensamento crítico. O que é pensamento crítico? Não é pentelhar e ficar criticando tudo. Pensamento crítico é passar pelo crivo do faz sentido ou não faz sentido. Uhum. Por exemplo, eu nunca caí em golpe desses negócios. Fulano tem um amigo que está vendendo tudo para ir para fora, uma televisão de não sei quantas polegadas, R$100. Eu tenho um senso crítico, Jota, que é tipo assim, não faz o menor sentido. Porque, primeiro, se eu fosse mudar de país, eu doava para as pessoas que me são legais. Se eu for para um lugar que é muito barato comprar essas coisas, para que eu vou levar? E por que eu não dou? Então, eu já ia achar que esse cara é um muquirana. Que não, por que não deu para quem lhe serviu bem? Tá bom, mas vamos supor que ele tem todo direito de ser miserável. Ok, vai ser miserável. Mas depois, não faz sentido, porque se ele está com tempo para vender, por que ele não vende pelo um preço razoável? Tira 30%. Né? Saiu da loja. Sim. Por que está vendendo tão barato? Não existe golpe que floresça em cima de uma cabeça pensante. É verdade. Então você hoje nunca teve tanto golpe porque as pessoas perderam o senso crítico. As pessoas não questionam as coisas, mas não é questionar para ser rebelde. É questionar, tipo assim, isso faz sentido ou não? Porque o nosso cérebro, por mais que seja uma máquina, a consciência tem pensamentos, mas a minha consciência, ela vem com esse sensor. Por exemplo, o mesmo sensor que faz com que a gente saiba o que é certo e errado, independente de lei. A questão da psicopatia, que eu brinco. A gente vem de fábrica, tirando os psicopatas, com o juízo moral, que é a nossa consciência. Isso fica tão claro porque um bebê de 8 meses ou 9 meses já tem isso. Você pega um bebê, vai para uma pracinha. Se uma criança cai, você já viu a reação do bebê? Ele fala assim, ele tem noção que ali está acontecendo alguma coisa que não é legal. Ela faz a carinha quase tipo assim, tem alguma coisa errada ali. Sim. Né? Isso é o senso de que aquilo não é legal. Se você você tem filho? 3. Contar a historinha para filho, né? Que eu acho maravilhoso, que nunca se perca essa tradição, porque o contar de história molda o caráter. É a primeira coisa da fala, né? E eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos netos pequenos, não pude ter filhos. E aí, é muito interessante, porque quando eu vou contar uma história, eu vou falar assim, e aí a princesa foi presa numa torre, e aí o príncipe resolveu libertá-la. Aí no meio do caminho ele está indo, aí aparece um sapo que se transforma numa fada, que dá a ele uma espada, e ele continua, ele vai recebendo aquilo, daqui a pouco eu falo assim, vou inverter essa lógica. Aí eu falo assim, e aí no meio do caminho apareceu um outro cara que chegou e falou assim, quer saber uma coisa? Eu te dou 1 milhão nessa espada. E ele fala assim, tá bom, não queria tanto essa princesa também, vou embora. A minha sobrinha neta, quando tinha 4 anos, falou, que isso, tititi?
tá errado. Eu falei, ué, mas ele não pode fazer. Não, ele não pode fazer. Ele tem que salvar a princesa. Por quê? Porque é o certo. 4 anos. Olha aí. E de vez em quando eu falo umas barbaridades assim para as crianças. Pra dar uma testada. Para dar uma testada. Porque assim, vem instalado. Só não vem nos psicopatas. Que aí O psicopata não tem esse senso moral. O psicopata não. Ele não. Ele, o psicopata. Quanto mais grave, né? Por Ele exemplo. sofre. Não, 0. Ele tem pena, dó. Não. Meu Pelo Deus. contrário, excita a pena. Excita. Por exemplo, o serial killer. Ele não basta matar. Ele tem que fazer um requinte de crueldade, de subjugar. Ted Bundy, o maior psicopata, até pouco tempo, já foi ultrapassado, americano, né? Ele dizia uma coisa no julgamento dele, ele falava assim, eu sou Deus. Aí as pessoas vão, você é Deus? Sou. Porque eu determino a hora que uma pessoa vai deixar de viver. Quem determina a hora de alguém morrer é Deus. Eu sou Deus. E ele falava, me excita profundamente quando eu vou matar uma mulher, torturo, e ela começa a me tratar bem achando que isso vai me impedir de matá-la. E o prazer está na subjugação, e não no ato de estuprar ou no ato de matar. Uhum. E se você for ver os nossos psicopatas, maníaco do parque, falava a mesma coisa. Falava a mesma coisa. É um bichinho diferente. O psicopata é uma coisa literalmente não humana. Teve um psicopata nos Estados Unidos, rapaz, que eu acho que foi com a pena de morte, e tinha uma tatuagem assim, não sei se você viu, ele tinha uma tatuagem na boca assim, e ele matou algumas mulheres, e aí na sentença, cara, não sentiu nada. Não sente. Se você for definir o que é psicopatia, psicopatia é um tipo de funcionamento cerebral em que a pessoa não tem empatia e não tem culpa, não tem remorso. Se ele não tem esse funcionamento, usar uma pessoa para ele é como beber água. Uhum. Então, o outro para o psicopata é um objeto de uso para obter prazer, poder ou status. E se puder ser esses 3, melhor. Então, não sente mesmo. E isso eu falo desde que eu lancei o Mentes Perigosas. Como se trata na lei, a lei é igual para todo mundo. Eles não são iguais a todo mundo. Não existe justiça. Justiça é quando você trata igual, e diferente, com as devidas diferenças. Se for pessoa que não é psicopata, você, com as diferenças, você tem que ajudar. Mas se as diferenças são para destruição do resto, eu questiono muito esse senso de justiça do sistema judiciário.